Boa noite a todas e a todos. Em nome da diretoria do Instituto de Advogados, dou boas-vindas e boa noite a todos. Particularmente, dou boas-vindas à professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que nos brindará com uma excelente palestra sobre um tema de inovações legislativas e jurisprudenciais sobre a união estável. Insegurança jurídica é algo que permeia todos os ramos do direito atualmente, mas sem dúvida uma palestra muito importante. A professora doutora Regina, ela é mestre e doutora em Direito Civil, presidente nacional e fundador da Associação de Direito de Família e de Sucessões. Dentre várias publicações, destaca-se o Tratado da União de Fato e Família, Tratado da União de Fato e Família e Pessoas, uma questão de princípios. E para debater e contribuir com as ideias, teremos a participação da professora doutora Marília Pedroso Xavier, que é conselheira do nosso instituto e coordenadora geral da ESA, aqui do Paraná. A conversa será mediada pela especialista em Direito de Família, a doutora Natália Bittencourt Gasparim. E este nosso primeiro encontro presencial desse ano 2023 foi organizado pelo Dr. Paulo Nalim, que eu agradeço a oportunidade dele nos auxiliar, nossa diretoria, a fazer este evento. A dinâmica do evento será a professora Regina fará uma apresentação, utilizando o material de PowerPoint de suporte, e depois disso nós teremos a mediação, os debates, e faremos abertura de microfone para a plateia, né, para que vocês possam também fazer suas perguntas e participar do evento. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Regina e peço aos outros membros aqui da mesa que nós sentemos à frente para começarmos. Professora Regina, desculpa, professor. Antes de saírem, eu quero cumprimentar a todos e especialmente agradecer por esta oportunidade. É a primeira vez que venho ao Instituto dos Advogados do Paraná e diante de um público tão seleto e de uma mesa que efetivamente me honra muito. Quero cumprimentar o nosso diretor aqui do Instituto, agradecer a ele por esta possibilidade e agradecer especialmente ao Paulo Nalim, meu amigo, e que certamente, em razão dessa amizade, é que fez este convite a mim, para que aqui esteja para falar sobre essa matéria tão palpitante que é a união estável, ainda mais com toda essa insegurança jurídica que permeia este tipo de entidade familiar. Quero cumprimentar a doutora Marília e já pedi a ela para que não seja, muito agressiva comigo, não é? Na hora do debate, né? Contundente, porque eu acabei de sair de uma banca, né? Então eu mereço hoje, né, um carinho. E quero cumprimentar a doutora Natália, agradecer muito a doutora Natália Gasparim pela mediação, por aqui estar presente. Enfim, esperamos aí ter uma boa conversa com os colegas, né, sobre esse tema de hoje. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Primeiramente, esta equiparação dos efeitos da união estável aos do casamento, lembrando que nesse tratado da união de fato, que é um livro, uma obra coletiva em que nós ali examinamos a união de fato em todos aqueles países, é efetivamente um livro que é o único tratado sobre este tema. No Brasil, com autores do maior peso, como o professor Eduardo de Oliveira Leite, e fora do Brasil, com juristas, inclusive de Angola, com uma surpresa muito interessante. O professor Fansoni, angolano, que essa obra é originária de um congresso que foi feito pela DEFAS logo no início da pandemia. Tivemos 2.000 participantes nesse congresso, de todo o mundo, na assistência.
o professor Fanzoni nos trouxe uma novidade que realmente nos impressionou muito, ainda mais pelos valores, pelos princípios e pelos objetivos que tem a nossa associação, a Associação de Direito de Família e das Sucessões. Sabemos que na África prevalece a poligamia, aqui denominada por alguns como poliamor, que é poligamia, claro. E na África pensávamos que os países todos fossem poligâmicos. No entanto, em Angola, somente nas zonas rurais e para os que não são letrados, ou seja, não têm nem mesmo curso primário, ou seja, os analfabetos, é que a poligamia ainda prevalece. Toda a zona urbana de Angola, as zonas urbanas do país Angola, assim como, portanto, não é, aqueles que já têm, pelo menos, sabem ler e escrever, vamos dizer assim, não? São todos monogâmicos. Por quê? Porque a poligamia se concluiu, fazia muito mal, especialmente as mulheres, como vítimas de violência doméstica constante e como todos certamente acompanham pela internet os grandes males da poligamia nos países muçulmanos e que ainda a adotam. Então, eu sempre faço referência no Tratado da União de Fato ao artigo do professor Fanzoni, porque realmente ele surpreende pela notícia que nos traz. Embora o artigo do professor Eduardo de Oliveira Leite seja efetivamente aquele que é de maior conteúdo no nosso trabalho. Nós aqui temos na Constituição Federal, como sabemos, a nossa entidade familiar, União Estável, depois de um imenso trabalho legislativo, depois de um imenso trabalho não só constituinte, mas da jurisprudência, dessa injustiça que havia em relação às uniões de fato no nosso país, e com a proteção do Estado, reconhecida, portanto, essa união de fato como uma entidade familiar. Veio, então, uma lei em 96, a Lei 9.278 de 96, acho que se lembram dela ou estudaram, não é? Acredito que você não se lembre, você deve ter estudado a lei pela sua juventude, né? Essa lei, ela trouxe uma regulamentação que teve que ser adotada, mas para não perdermos aqui a nossa toada, né? Essa lei em 96, a Lei 9.278 de 96, foi uma lei que foi feita por um jurista poeta. Ele realmente tinha ideias muito interessantes, muito importantes, o professor Álvaro Vilaça Azevedo, mas assim como ministros do nosso STF, não preciso dizer nem qual é aquele denominado ministro poeta, ele tinha a poesia e realmente é poeta, ele escreve poesias e poesias lindas, e ele fez uma norma que é uma verdadeira poesia, que teve que ser reproduzida no Código Civil, no artigo 1723 do Código Civil, né? Essa norma, ela teve que ser ela teve que ser reproduzida no artigo 1723 do Código Civil por uma razão muito simples. E a maior parte desconhece. Porque quando o projeto desceu do Senado, ele já começou na Câmara, sabem, antigo, lá dos idos de 75, Miguel Reale, o coordenador, supervisor, juristas da mais alta qualidade em todos os livros. Ele foi ao Senado, o senador Josafá Marinho. Eu fiz sugestões legislativas na época, por carta, né? Na época ainda se usava a carta, podem imaginar, né? Muito mais do que o e-mail ou a comunicação, então nem se falava por WhatsApp. O senador Josafá Marinho aceitou as sugestões, mas não aceitou as sugestões que eu fiz sobre este dispositivo. No Senado poderiam ter sido modificados os requisitos da união estável. Eu fiz a sugestão na época ao senador que se colocasse um prazo mínimo de duração, que se colocasse a coabitação como obrigatória
a não ser por justa causa, como no casamento, a possibilidade de uma união de fato ser considerada uma união estável, por justa causa. Por exemplo, um juiz aqui, né, em Curitiba, e uma advogada já com banca em Joinville, uma justa causa para uma constituição de uma união estável sob tetos diferentes. E estas duas sugestões o senador Josafá Marinho acabou não acatando, talvez até por falta de equipe, porque ele trabalhava solitariamente. Efetivamente, ele trabalhava solitariamente, só com aquela assessoria legislativa. Quando o projeto desceu, o projeto de Código Civil desceu para a Câmara dos Deputados, o deputado Fiuza, que tinha uma inteligência não só de cultura jurídica, mas também de estratégia legislativa, ele montou uma equipe de professores. Não ficou só com a sua assessoria legislativa, que era de alta qualidade, mas ele montou uma equipe. Montando essa equipe então começou a trabalhar. Aliás, essa equipe foi montada na FAAP, lá em São Paulo, na Fundação Armando Álvares Penteado, na Faculdade de Direito, num evento em que eu convidei o deputado Fiuza e convidei a sua assessoria para falar sobre o projeto de Código Civil. Ninguém acreditava que o projeto de Código Civil naquela época iria adiante. Isso era nos idos lá de 1997. Ninguém acreditava. E como eu, sempre muito atenta e sempre gostei muito de trabalhos de ordem legislativa, de propostas, de projetos, sempre analisei muito, é algo que me instiga, eu achava que iria para frente, pelo menos teria alguma chance. Então vamos convidar, né, o deputado e a sua assessoria legislativa. E foi ali que foi formada essa equipe. O deputado Fiuza pediu que eu convidasse professores que pudessem auxiliar, e eu ajudei a formar essa equipe e integrei a equipe. Quando o projeto, então, estava já na Câmara, sob a relatoria do deputado Fiuza, as limitações regimentais eram absolutas, totais. Não havia trabalho a ser feito por essa equipe que não fosse a modificação por inconstitucionalidades em artigos do Código ou por erros redacionais. Então, nós conseguimos trabalhar inicialmente nessa equipe com as inconstitucionalidades, os erros redacionais, mas eu disse ao deputado Fiuza: deputado, será que não seria possível modificar um pouco o regimento da Câmara para podermos avançar um pouquinho mais, né? E ele disse: bem, o que podemos fazer é trazer para essa fase, sem que volte o projeto para o Senado, ou seja, aprovando na Câmara, que era o desejo do deputado Fiuza, que é natural, aí é uma questão, obviamente, até de orgulho, não é, profissional, no caso, como legislador, trazendo todas as leis que já estavam em vigor desde o início do projeto de Código Civil. E isso foi aprovado, esse regimento foi modificado nestes termos. Que lei poderia ser trazida? Obviamente, a Lei 9.276, bom, enfim, essa que eu acabei de comentar, acabou, então, este dispositivo ficando nesses termos, que eram os mesmos termos que já estavam no Senado. Requisitos frouxos, completamente frouxos. Eu sei que quem milita na área, e certamente aqui muitos militam, acabaram até se acostumando com a norma. Mas basta ver que o objetivo de constituição de famílias, por si só, já não é possível que um requisito de tamanha singeleza possa constituir uma entidade familiar e que hoje está equiparada ao casamento até em efeitos sucessórios pelo Supremo Tribunal Federal. E já na origem do Código Civil, os efeitos já eram fortes. E sucessórios, não tanto. Houve esse cuidado na época do Código Civil, já no projeto, na sua origem, aspas, na origem, quando a união estável foi introduzida no Senado, mas, de qualquer maneira, objetivo de constituição de família tem os namorados, tem os noivos, né? Então a expressão
Claro, ela foi sendo interpretada pela jurisprudência como a constituição de família, né? E não o mero objetivo, mas por si só já se vê aí um equívoco grave. Convivência pública, os namorados e noivos também têm, contínua igualmente, duradoura também, porque um namoro pode ter longa duração. Conclusão: este dispositivo gerou uma judicialização tremenda, tremenda. Todos que militam na área de família sabem que é o terreno mais fértil para as ações judiciais, para os debates sobre o início da união estável, quando é que ela se iniciou, se ela se iniciou no primeiro brinde, né, de caipirinha, né, cerveja ou, quiçá, um espumante ou um bom vinho, ou se ela se iniciou quando efetivamente se constituiu aquela relação em forma de entidade familiar. Mas quando é que ela se constituiu? Quando houve pagamento? Quando houve pagamento de um ao outro de uma viagem? Mas namorados não viajam? Viajam. Só quando tem conta conjunta? Eu vivo uma união estável há 6 anos e não tenho conta conjunta nenhuma com o Ricardo. Ou quando tem seguro de saúde, eu tenho meu seguro de saúde, ele tem o dele, e nós vivemos uma união estável. Então, ao mesmo tempo que esses requisitos podem trazer uma injustiça na declaração judicial da existência de uma união estável diante de uma contenda, eles podem trazer injustiça numa união estável efetivamente existente. Eles não servem nem para um lado, nem para o outro lado. Pois bem, relação, então, meramente fática, sem prazo mínimo de duração, confusões com namoro, mera convivência sem unicidade domiciliar, confusões com namoro, mero objetivo de constituição de família, confusões com namoro. Efeitos fortes, como eu havia comentado. Mesmo o regime legal de bens do casamento, desde a entrada em vigor do Código Civil, e também por aquela Lei 9.278 de 96, que falava, inclusive, em condomínio, né? Que era assustador, né? A gente imaginar que um condomínio poderia ser formado por uma lei, né? O Código Civil, pelo menos, corrigiu isto, né? E colocou comunhão parcial. Né? Quem é daqui da área do direito imobiliário sabe que condomínio não se forma por força de uma lei, né? Se forma por força de um registro, né? Mesmo os efeitos alimentares do casamento, né? Mesmo os efeitos alimentares e mesmo a ordem de vocação hereditária do casamento na conformidade da tese firmada nos recursos extraordinários que estão ali, os números, pelo Supremo Tribunal Federal. A ADEFAS participou como amicus curiae nesses 2 recursos e tínhamos, obviamente, toda a fundamentação ali apresentada para que não houvesse a equiparação em efeitos sucessórios. Porque o morto não volta à terra. Alguém já viu algum morto voltar, a não ser Jesus Cristo? E talvez por algum milagre, né, algum santo que eu desconheça, né, que tenha reaparecido, né? Mas que eu saiba, Jesus Cristo voltou à terra, mas os mortos não voltam à terra para, inclusive, poderem se manifestar, poderem apontar testemunhas, poderem dizer não, efetivamente existe uma união estável ou não existe uma união estável. Por isso que o Código Civil, no artigo que foi modificado aqui, não é? Dizia: a ordem de vocação hereditária não era a que passou a ser, a mesma do casamento, e, mais do que isso, o caput do dispositivo que regulava no Código Civil a sucessão na união estável dizia dos direitos sucessórios sobre o acervo constituído durante a união estável. Portanto, dava um mínimo de segurança jurídica. Agora sabemos, com a equiparação ao casamento, o que é que temos? Temos uma ordem de vocação hereditária distinta e temos o direito sucessório de quem vive em união estável pelo regime de separação de bens. Se já no casamento, quem casa em regime de separação de bens não se conforma de ter um herdeiro necessário, é uma realidade, e quem advoga na área de família sabe disso. Imaginem
quem vive em união estável, que é uma união de fato, que ficaram engessados pela decisão da Suprema Corte. Mas nós tivemos um êxito muito importante no trabalho da ADEFAS, né? Qual foi o êxito? E que, infelizmente, este êxito tem sido divulgado pela ADEFAS, mas sempre tem sido deturpado por alguns doutrinadores. Na união estável, o companheiro não é herdeiro necessário. Ele pode ser excluído por testamento. Isto é a própria tese de repercussão geral. A tese diz: se aplica o artigo 1829, o regime, portanto, a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, sim, se aplica, mas não vai ao 1845 do Código Civil, que é o dispositivo da herança necessária do cônjuge. E a ADEFAS embargou do acórdão, né? Assim como o IBDFAN também o fez, em posições antagônicas. O IBDFAN queria a herança necessária para os companheiros e a ADEFAS fundamentava as suas petições no sentido de que não deveria ser havido como herdeiro necessário, em coerência a tudo que defendemos desde o início do nosso ingresso nesses recursos. Depois desta tese, já que começaram a levantar a bandeira de que todas as normas sobre os direitos sucessórios do cônjuge se aplicariam também aos companheiros, resolvemos embargamos, como eu disse, embargos dos dois lados. E na decisão dos embargos do ministro Barroso, a clareza, então, passou a ser solar. Porque ele diz apenas se aplica o artigo 1829. Então não pode haver dúvida de que o companheiro não é herdeiro necessário. Não pode haver dúvida que um testamento, mesmo que não seja expressamente excludente do outro companheiro, expressamente excludente, se atribuir todo o acervo hereditário, por exemplo, não tem filhos, não tem pais, não tem, portanto, herdeiros necessários na linha reta, pode atribuir todo o acervo hereditário para um irmão. Pode atribuir todo o acervo hereditário para um primo, para um sócio. O companheiro está na ordem de vocação hereditária, mas eu sempre digo, é como se fosse um irmão. Está acima, claro, na ordem, mas não é herdeiro necessário. E isso foi uma vitória muito importante, porque se o companheiro não faz um testamento é porque ele quer que os bens sejam atribuídos à sua companheira ou à companheira ao companheiro, né? Vai ali pelo 1829, pela ordem de vocação hereditária, mas se ele não quiser, ele tem a liberdade testamentária preservada. E isto, eu volto ao Tratado da União de Fato, né? Eu quero dizer que só no Brasil, entre todos aqueles países que nós ali temos as bandeirinhas, né? Vários países da Europa, vários países aqui da América do Sul, da América Latina, inclusive, da África, né, como eu comentei, só no Brasil nós temos estes requisitos tão frouxos, com efeitos tão fortes. Algo há de errado no nosso país. Porque nós não podemos esquecer do direito estrangeiro, nós não podemos esquecer de ver os exemplos do direito estrangeiro. É claro que eu espero que ninguém vá se inspirar no presidente colombiano que resolveu que o incesto é possível e, enfim, é uma relação que pode até ser a vida como lícita, né? Então, esse é um direito estrangeiro que não é, me parece, um bom exemplo. Né? O presidente da Colômbia, professor Eduardo, ele fez essa sugestão legislativa, né? Mas vamos olhar o direito estrangeiro em vários países, né? Por que será? Porque só no nosso país efeitos tão fortes para requisitos tão frouxos. E aí as confusões existem, né? A gente sabe, entre namoro, entre união estável,
Injustiças são praticadas porque os juízes não conseguem alcançar. O caso da modelo famosa Luísa Brunet, com como era o nome do... com o Parisotto, é um típico caso de um grande ponto de interrogação. Havia ou não havia união estável ali? É um ponto de interrogação por causa do quê? Por causa disto. Por causa destes requisitos frouxos. Bem, forma do Pacto da União Estável, que nós já vamos falar agora, daqui a pouquinho, da modificação legislativa horrível, horrorosa, que foi feita na Lei dos Registros Públicos, agora por aquela outra lei em junho do ano passado. Forma do Pacto de União Estável, vamos fazer interpretação sistemática do Código Civil. Aliás, é obrigação de todo jurista, desde o estudante de direito, que para mim é um jurista, porque estuda o direito, até aquele advogado mais experiente que possa existir na área, né? Vamos fazer uma análise sistemática. O artigo 1725 diz: na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Usou a expressão contrato, mas uma escritura pública também é um contrato, não é? Tem a mesma natureza jurídica. Lembrem-se que esse artigo entrou aos trambolhões no Senado, ou seja, o senador Josafá Marinho, com uma equipe restrita, colocou a união estável no Código Civil, né? Lembrem-se que estabelece o regime da comunhão parcial de bens, mas se nós não formos para as regras da comunhão no casamento, fica um regime vazio, né? O que é comunhão parcial se a gente não for para as regras da comunhão parcial que estão ali regradas no Código Civil, na parte do casamento? E estas normas sobre a comunhão parcial, assim como as normas de um outro regime que seja escolhido pelos conviventes, como o da separação, elas têm disposições gerais. E não há norma sobre regime de bens sem as disposições gerais. E nas disposições gerais está o artigo 1640, parágrafo único, pelo qual o pacto é sempre, ou tem sempre, a forma pública. Está ali. Então, é a interpretação sistemática do Código Civil, que eu particularmente sempre fiz, sempre coloquei, inclusive, no que eu escrevi a respeito, e não vejo outra forma de interpretar o Código, a não ser que ele seja modificado. Portanto, considero que a única forma válida de um pacto de declaração da existência da união estável é a escritura pública. Considerava, né? Até vir o artigo 94A da Lei de Registros Públicos, que possibilita, por um mero formulário, um casal, depois de uma noite muito feliz, declarar que existe a união estável já há 3 anos, quem sabe? Eles se conheceram há 3 anos, mas a noite foi tão feliz que eles vão, sem nenhuma assistência jurídica, a um cartório de registro civil, perante um oficial do registro civil, e segundo o artigo 94A da Lei de Registros Públicos atual, eles podem ali dizer que vivem juntos há 3 anos. Faz diferença isso se não existe união estável, se essa união estável começou só há 1 ano? É claro que faz. Podem modificar o regime de bens, segundo esta triste norma, artigo 94A da Lei de Registros Públicos. Modificar o regime de bens. Então, nessa noite tão feliz, vivem uma união estável, efetivamente, é um outro exemplo, há 2, 3 anos, e a noite foi muito feliz e a companheira convence o companheiro. Eu sempre culpo as mulheres, para que ninguém fique bravo comigo, né? A companheira muito esperta diz: olha, vamos lá, né? Ela que tem dinheiro e ele não tem, né? Ela que tem patrimônio e ele não tem. Vamos lá, então, declarar que o nosso regime é da separação total
E ele, assim, apaixonadamente diz, ah, sim, vamos, tá tudo bem. Sem nenhuma assistência jurídica. E essa norma, como veremos, se houver tempo, né, eu tenho muitos slides aqui, mas depois vão ficar à disposição, Dr. Paulo e nosso excelentíssimo diretor, vão ficar à disposição aqui do IAP. Essa norma, ela sequer determina que o distrato, olha a expressão usada nesta norma, distrato de união estável. É porque se tem contrato, tem distrato, né? Olha que legislador inteligente, né? Tem contrato, tem distrato, né? Bom, que o distrato seja feito, ou que possa ser feito, não autoriza que possa ser feito no RCPN. Não autoriza. E veio a ARPEN, obviamente, rapidamente, trazer uma cartilha, que está aqui toda, a cartilha, inclusive, no conjunto de slides, nessa cartilha dizendo, pode ser feita a dissolução da união estável no registro civil das pessoas naturais, quando a norma não prevê isto. É uma redação truncada? Tem. Mas basta ler para ver que não prevê. Bem, nós vamos tentar depois até colocar o 94A ali para todo mundo ler junto, né? Então, nós vivemos esta situação, porque se o distrato, segundo a ARPEN, também é possível, depois de uma noite mal dormida, vão lá e distratam de qualquer jeito, sem a presença de advogado, quando o 733 do Código de Processo Civil exige que haja advogado na lavratura da escritura de, aspas, distrato. Não revogou expressamente o 733 do CPC, não revogou. E se tiver criança, se tiver adolescente, se tiver menor de idade, também pode fazer no RCPN, quando o 733 manda fazer processo judicial com a fiscalização do Ministério Público. Porque é claro que o que vai ser partilhado ali no casal vai ser importante para quê? Para a criança, né? A gente sabe disso, né? Enfim, aí a ARPEN vem dizer que não vão estabelecer alimentos, não vão fazer partilha de bens no cartório, mas não é isso. É o período da união estável sem assistência advocatícia que faz uma diferença enorme, tanto na declaração da existência quanto na declaração da dissolução. É o regime de bens que pode ter sido modificado num passe de mágica sem nenhuma orientação jurídica. Ou seja, é um dispositivo que gera total insegurança jurídica. Só que a interpretação é esta. E, com este artigo 94A, o que fez a ADEFAS? 2 procedimentos. No CNJ, um pedido de providências, e entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade, que o relator, ministro Lewandowski, com todo respeito, levado a equívoco, porque eu acredito que ele não poderia se equivocar, eu tenho uma admiração muito grande pelo ministro Lewandowski, em todos os amicus curiae, ele considera que a ADEFAS não é parte legítima para propor esta ADI. A evidência solar no Estatuto da ADEFAS e a legitimidade da ADEFAS para a propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade, além de ser solar, a evidência ser solar, nós esclarecemos e analisamos todos os requisitos da legitimidade de uma ADI e enquadramos em cada um a ADEFAS. Então, eu só posso imaginar que não houve, digamos assim, uma maior reflexão da parte do senhor ministro, né? Claro que virá um agravo regimental, né? Ele até diz... Outra norma que é aplicável à união estável é aquela referente ao regime da separação obrigatória, para quem não tem partilha de bens, porque também é norma das disposições gerais. E a dos 70 anos, que agora está sendo também objeto de tema de repercussão geral no STF, para que seja discutida a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do casamento de quem tem mais, ou da união estável de quem tem mais,
tanto na união estável quanto no casamento, de quem tem mais de 70 anos. Porque o ministro Salomão inaugurou no STJ a jurisprudência de equiparar a união estável ao casamento nos requisitos. Ou seja, nos requisitos, nessas disposições gerais, né? E o que foi muito importante. Por quê? Porque já que temos essa equiparação, nós não podemos fazer uma equiparação em efeitos e não aplicar as disposições gerais dos regimes de bens. É lógico a decisão do ministro tomada, o acórdão, né, inaugural da nova jurisprudência do STJ, tinha lógica, né? Ele pode até, por isso que nesse tema de repercussão geral se discute a aplicação dessa norma tanto ao casamento quanto à união estável. Está aqui o acórdão pioneiro do ministro Luiz Felipe Salomão, do ano 2010, né? E a repercussão geral aqui agora do tema 1236, em que a Defas já pediu o ingresso como amicus curiae, a relatoria do ministro Barroso deste processo, e ainda não foi apreciado o nosso pedido, nem de nenhum outro pedido, nenhum outro pedido foi apreciado. Há vários pedidos aí de ingresso como amicus curiae. Pois bem, pelo menos até onde eu consegui acompanhar o processo. Equiparação dos efeitos sucessórios da união estável ao casamento, como já disse, essa era a norma. Vejam ali no caput, em negrito, o acervo. Essa norma foi havida inconstitucional pelo Supremo, passou-se a aplicar a ordem de vocação hereditária, o artigo 1829. Pois bem, a repercussão geral, tema 498, ministros com votos vencedores, vejam, voto divergente do próprio ministro Lewandowski, acolhendo os argumentos da Defas para que não houvesse equiparação. Tema 809, no mesmo sentido, relator Barroso, ministro Barroso, mais uma vez aqui a divergência, aqui com Dias Toffoli, Marco Aurélio Lewandowski, discordando dessa total equiparação. E já apresentei, né, os fundamentos, né, da nossa, em geral, né, claro, né, do nosso amicus curiae. Veio então a tese assim formada. Basta ler. Basta ler. Se aplica o regime do artigo 1829. Embargos, omissão, que foi arguída pela Defas, sobre o 1845, haveria ou não herança necessária na união estável. E temos então esses embargos em sentidos opostos da Defas e do IBDFAM, e veio então a decisão, que está ali, né? O laranja do apenas é porque eu acho que há pessoas que não sabem o significado da palavra apenas, né? Porque insistem que o companheiro é herdeiro necessário, né? Então a gente precisa destacar. O companheiro efetivamente não é herdeiro necessário. Nós tivemos um belíssimo acórdão do ministro Vilas Boas Cueva, relatado por ele, no STJ, em que ele coloca ressalvada a disposição de última vontade. Ou seja, não considera herdeiro necessário o companheiro. Antes mesmo do julgamento dos embargos. Antes do julgamento dos embargos. Porque a tese está clara. Os nossos embargos foram interpostos por uma cautela, por um cuidado maior. Mas está clara a tese, né? Só que daí o ministro Luiz Felipe Salomão deu uma decisão monocrática num processo em que o testador testou todo o seu patrimônio para, salvo erro, irmãos e algumas pessoas da sua estrita confiança por longos anos de trabalho na empresa dele, e ficando a companheira com uma parte do patrimônio.
O ministro ressalvou, no item 4, no tocante ao alcance do testamento, trata-se de tema que por ora nem sequer foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do apelo nobre neste particular. Mas ele coloca, primeiro, no item 1, um acórdão da relatoria do ministro Noronha sobre casamento. No item 2, a diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento da união estável é inconstitucional. Na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, ressalvada a disposição de última vontade, fazendo referência à decisão do ministro Cueva. E no bojo dessa decisão monocrática, né, leva a uma ideia de herança necessária. Só que o acórdão, a decisão monocrática, melhor dizendo, nem repete a tese na íntegra, né? Uma contradição que também foi apontada pela Defas, mas infelizmente não foi corrigida e que é um absurdo, é essa retroação dos efeitos de um acórdão que faz uma tese de repercussão geral a inventários abertos e não findos. Pois se a norma no Brasil e no mundo inteiro, que eu conheça, dos poucos países que eu conheço, mas dos principais na ordem jurídica e em termos de direito de família, estabelece o quê? É a lei da data da morte que vigora, e não a lei que vai vir depois da morte, e uma tese de repercussão geral retroage. Quer dizer, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis. Está aqui a decisão nos embargos que mandou retroagir. Ou seja, inventários já em andamento, quase findos, tendo que voltar tudo para trás. Sabemos o transtorno e a injustiça, né? Porque a pessoa, quando morre, ela tinha aquela lei, né? E ela sabia qual era a lei, ou pelo menos se presume que ela soubesse. E ela vai fazer no seu testamento, ou não vai fazer testamento, ou vai colocar no testamento a proteção de alguém, enfim. Ela não, depois que ela morreu, ela não volta à Terra para dizer não, eu quero outra coisa, porque mudou a lei depois da morte. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. E aí veio essa inovação legislativa, né? Essa inovação legislativa desta lei de junho de 2022 inseriu o artigo 94A. Leiam, por favor, como eu dizia antes, na leitura. Os registros das sentenças judiciais declaratórias de reconhecimento de solução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos distratos, tão longe ali, né? Porque os distratos não estão como distratos declarados perante o oficial de registro civil, não está lá isso. Que envolvam união estável serão feitos no livro E. Onde é que essa norma diz que o distrato, acho essa expressão horrível, mas está lá, e a gente passa a usar, é como a expressão trisal, né? Fui eu que inventei, lastimavelmente, né? E passou a ser usada. E a invenção foi minha. Foi a pior invenção da minha vida, né? Porque acharam bonitinho, já que existe casal, tem trisal. Eu fiz negociação, só que acabou pegando. Então pega também essa expressão de distrato, né? Lastimável expressão. Não tá? Distrato não pode ser feito no RCPN. E a ARPEN tem a cartilha, e a cartilha diz que pode, né? Então, está aqui a cartilha, para que vejam, né? Além disso, sentenças, qualquer instrumento particular no estrangeiro também pode ser registrado, né? Eu já vou para a cartilha. Antes da cartilha, função notarial e função registral. O tabelião é o profissional que formata a vontade jurídica das partes.
E é, como chama o nosso grande jurista na área, o Dr. Ricardo Dipp, um jurista cuja atividade própria é a de aplicar ou determinar a reta razão jurídica a uma dada ação singular, com consenso, e não um mero artífice do quod visum placit, ou seja, ele não é alguém que simplesmente mira, ele intervém, né? Inclusive para verificar se houve coação, se uma parte que está ali, né, num pacto de união estável ou de dissolução de união estável está sendo coagido ou não, né? Ele faz perguntas e o RCPN tem outros conhecimentos para cumprir funções também muito relevantes, mas funções de quê? Funções de registro. Funções de registro e não de formalização da vontade das partes. E é o que diz a Lei 8.935 de 94, que regulamentou o dispositivo da Constituição Federal. Aqui nós temos os tabeliães de notas. Formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais, etc., etc. Lavrar escrituras e procurações públicas. Enquanto que a função registral é de efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência, está ali. Por isso que os concursos são diferentes. Por isso que as atividades são diferentes. Não é o mesmo concurso, são concursos distintos. São estruturas cartoriais distintas. E aí vem esse termo declaratório que está aqui, a cartilha da ARPEN. Termo inicial da união estável é declarado e é realizada a escolha do regime de bens. Regime de bens adotado. Regime de bens adotado. Essas críticas eu já fiz aqui enquanto conversávamos um pouco. E vamos ao distrato. Distrato que não está autorizado pelo dispositivo. E a cartilha da ARPEN diz que o distrato pode ser feito no RCPN. A partilha de bens não é realizada. Não. Mas o período da união estável é declarado. E orientará os efeitos patrimoniais, como sabemos. Aqui volto, porque são vários, né? A cartilha é extensa, né? Porque realmente o RCPN trabalha com formulários. É assim. O tabelião não. O tabelião de notas não trabalha com formulários. Porque a função é outra. Aí apontamos na nossa DI tudo aquilo que já conversamos, enfim, tudo isso que já comentamos, né? A insegurança jurídica que essa norma gera, tremenda insegurança jurídica, as dúvidas que já estão sendo levantadas, inclusive em São Paulo, eu não sei aqui se estão sendo levantadas, se alguém souber, por favor, informe, se já há dúvidas, ou seja, se alguém já tentou fazer um termo declaratório de união estável e o cartório levantou dúvida. Aqui, esta oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito Sé levantou a dúvida, porque ela mesma não se conforma com a norma. E ela é registradora. E as dúvidas vão sendo levantadas. É só o oficial de registro civil ter o bom senso desta oficial para levantar a dúvida. Falava da noite feliz, né? Ou da noite infeliz, eu já brinquei um pouco aqui, embora isso seja muito sério. Fizemos o pedido de providências no CNJ, pedimos a recomendação imediata e liminar ou o sobrestamento da aplicação da norma. Até agora, esse processo, que é de 2022, de meados de 2022, não foi apreciado. E uma ação direta de inconstitucionalidade, essa DI 7.260, sob a relatoria do ministro Lewandowski, já comentamos a decisão monocrática, com todos os fundamentos que temos, que já conversamos aqui, e outros tantos.
inclusive da legitimidade, que é evidente. E o que eu quero dizer sobre a legitimidade da DEFAS, porque a DEFAS jamais promoveria uma ação direta de inconstitucionalidade ou qualquer outra medida se não tivesse a plena convicção da sua legitimidade. O primeiro critério no STF para ação direta de inconstitucionalidade é a homogeneidade. Não subsistem dúvidas, tanto pelo Estatuto quanto pela formação da DEFAS, que os nossos associados estão unidos pela comunhão de interesses em relação ao objetivo específico da proteção e da segurança jurídica dos membros da família e da família. Então, existe um pensamento homogêneo e já vimos que o artigo 94A efetivamente traz insegurança jurídica para os membros da família. Representatividade. A DEFAS tem caráter nacional de representação em 21 estados, ou melhor dizendo, em 22 unidades federativas com o Distrito Federal. Pertinência temática. Os nossos objetivos estatutários estão estritamente ligados ao objeto da norma impugnada. Tem pertinência temática. Bem, vamos ver o que acontece com o nosso agravo regimental e eu quero trazer mais uma novidade em soft law, né? Essa expressão que hoje na banca de um excelente candidato aí orientado pelo professor Paulo Nalim, em que eu tive a honra de participar, né? Ele usa bastante esta expressão, que é a lei administrativa, né? No caso, corregedorias. Provimento da Corregedoria Geral de Justiça de 2022. Admite-se a lavratura de escritura pública, portanto, tabelião de notas, declaratória unilateral de existência ou de dissolução de união estável, devendo ser consignado que o ato faz prova da declaração, mas não do fato declarado. Provimento que imitou um outro do Distrito Federal. De que servem essas declarações unilaterais? Eu fico me perguntando, se alguém puder me dar uma luz aqui, eu vou agradecer. Porque está ressalvado na norma que é só prova. Mas que prova? Declaração unilateral é prova do quê? Quem faz um boletim de ocorrência, a gente junta o boletim de ocorrência num processo. É levado em conta o boletim de ocorrência? Só ali o boletim de... E é um boletim de ocorrência, né? Que é algo muito mais... Ou seja, estamos vivendo isto no nosso país. E tudo, repito, parte daqueles requisitos frouxos com efeitos fortes. Tudo parte da... Ah, eu tirei, né? Vamos voltar um pouquinho aqui e não dá referência aqui, pelo amor de Deus. Tudo parte daquela norma, que é uma norma que cria toda essa dificuldade, né? Dificuldade interpretativa, dificuldade quanto ao próprio legislador, cria aproveitamentos e enriquecimentos indevidos, cria injustiças de empobrecimentos indevidos. Não estou dizendo que o caso da Luísa Brunet seja de empobrecimento indevido, hein? Não me levem nesse sentido, não sou advogada no caso, não tocaria no caso se fosse advogada do caso, né? Mas é um ponto de interrogação, efetivamente, o caso, né? E esse eu digo porque saiu na mídia, né? As pessoas estão acompanhando, né? Enfim, mas tantos outros, como sabemos, né? Então, convidamos todos a conhecer a DEFAS, nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões. Temos ali o nosso site, as nossas redes sociais, bastante atuantes, com novidades diárias. Diariamente, né, damos notícias tanto no site quanto nas nossas redes. Trazemos a jurisprudência toda em informativos semanais, aquela que é a mais recente, com artigos doutrinários, com críticas, com elogios a certas normas, né, ou a certos julgados, com análises, e é uma associação que está aberta
a todos, né? Claro, advogados, juízes, promotores, procuradores, e também nas áreas interdisciplinares da psicologia, da sociologia. Estão todos convidados e serão muito bem-vindos, com muito gosto, para a nossa DEFAS. Muito obrigada. Eu acho que eu ultrapassei 5 minutos. Obrigada. Obrigado, professora, pela sua excelente exposição. Eu, como advogado tributarista, achava que insegurança jurídica era só do meu campo de atuação, mas, pelo visto, é algo amplo, geral e restrito no nosso sistema jurídico. Doutor, então eu vou aproveitar, vou fazer uma consulta. Um dos argumentos da DEFAS é a falta de norma tributária sobre os emolumentos destes formulários. E que a ARPEN está recomendando que seja aplicado o emolumento por analogia. Existe analogia em direito tributário, doutor? Para esse caso, não. Pois é. Não existe fato gerador para analogia, né? Mas também, puxando o campo da analogia, aí eu vou fazer um pequeno comentário, né, usando o meu poder exorbitante de presidente da mesa, mas a respeito qual a função da declaração unilateral. Isso me lembra, eu tenho um doutorado na área de direito internacional, existe o conceito de persistent objector, que é um conceito de que um Estado soberano, para não se declarar vinculado a um costume internacional, reiteradamente declara que não aceita. Claro. Como um critério, falar, eu não sou vinculado por esse costume. Claro. Então, talvez a declaração unilateral poderia ter os efeitos post-mortem, no sentido de que, posteriormente, eu não queria viver no união estável, isso já acabou, não queria, e depois, numa discussão, depois de falecido, aquilo poderia ser utilizado. É uma questão que vai ser trabalhada. Não? É que não é o querer, né? A união estável, ela existe não pelo querer, ela existe pelos fatos objetivos da existência ou não. Então, quando chega um cliente no escritório e diz, mas eu não queria mais, só que fiquei morando junto com ela. Eu digo, sinto muito. Vai até a data em que vocês se separaram de fato, ou seja, você saiu de casa ou ela, né? Porque, senão, o querer, se nós formos pelo querer, né, de um convivente, ele pode estar na mesma casa, querendo ou não querendo. É a mesma coisa o casamento, né? Essa jurisprudência que surgiu, que duas pessoas podem estar separadas de fato, vivendo sob o mesmo teto. Desculpa, é impraticável a sua aplicação. Quem sabe se foi dormir no quarto numa noite, não foi, né? Se está na mesma casa, não está separado de fato, né? Então, perceba, né? Sim, quer dizer, é algo que efetivamente... E é diferente de uma declaração estatal, né? É um Estado declarando, né, doutor? E o senhor me confirma que emolumentos não podem ser aplicados por analogia, então essa norma não poderia estar sendo aplicada até a regulamentação, né? Justamente. Bom, mas gostaria de passar agora, para estimular o debate, a palavra da doutora Marília Pedroso Xavier, que terá 15 minutos para nos brindar com o seu conhecimento e também com a sua contribuição aí ao tema. Por favor. Obrigada, doutor Eduardo. Faço, na sua pessoa, um cumprimento muito especial, muito caloroso, muito respeitoso a toda essa distinta diretoria do IAP. Quero saudar todos os conselheiros aqui presentes. Nós temos aqui uma plateia hoje muito distinta e fico até constrangida de nesse exíguo tempo, não poder nominar, né, tantas pessoas especiais, mas quero destacar, sem dúvida, que a presença do nosso caríssimo professor Paulo, né, professor da Universidade Federal do Paraná, realmente um professor de todos nós, que sempre nos abrilhantou aqui com toda a sua experiência, né, no direito de família. E quero também estender esse cumprimento ao professor Eduardo de Oliveira Leite, meu professor, né, alguém realmente que contribuiu demais, né, de forma extraordinária aqui na minha formação acadêmica e que, de fato, né, tem aqui uma contribuição especial em relação ao tema. Quero também fazer uma saudação para a advocacia feminina aqui e quero nomear também com igual distinção, com igual respeito, a nossa conselheira federal aqui presente, doutora Graciela Marins, e com isso estendo meus cumprimentos aqui a todos, né? E realmente dizer que, de fato, hoje é uma grande emoção para mim participar desse debate, que tem aqui na mesa, né, o meu orientador do mestrado, o professor Paulo Nalim,
E ele, né, enfim, me permitiu, sempre foi um professor que estimulou muito, né, a independência, a autonomia dos alunos, e eu acho que só por conta disso, né, mesmo, eu acabei tendo aí essa audácia de escrever, então, em 2011, né, defender a minha dissertação sobre o contrato de namoro. E essa emoção é bastante especial e compartilhada pelo fato de que encontrei nos escritos da doutora Regina Beatriz um dos primeiros pontos ali defensáveis. Então, ela inclusive tinha um artigo que se chamava O Mal Falado Contrato de Namoro. E um dos maiores dilemas que eu tive quando, né, enfim, fui entregar ali aquele ato, né, sempre dramático de depositar a dissertação, foi se eu utilizaria este nome, contrato de namoro ou não. Mas acabei até, inclusive, com base no artigo dela, né, como ele já era mal falado mesmo, então eu acabei adotando, né, a expressão contrato de namoro, porque de fato é bastante, né, controverso se a natureza jurídica é contrato, enfim, isso rende, né, de fato uma discussão toda especial, né, que o meu livro perspassa, e eu acho que é muito importante deixar claro, professora Regina, a doutora, né, falava que estava com um pouco de receio aqui da contundência das minhas críticas. E eu quero desde logo dizer o seguinte: eu sou alguém que leva muito a sério a união estável. A união estável, para mim, é uma forma de fazer, de constituir família que tem que realmente ser respeitada, que está dentro da diversidade, e por respeitar, né, com tanto gosto, com tanto afinco, a união estável, é que eu, de fato, acredito que nós temos que ter muito rigor nos seus requisitos. Isso é respeitar a união estável. A união estável não pode ser vista dessa maneira absolutamente dissociada, né, talvez, da realidade como nós temos hoje. Em 2015, eu defendi a minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, e naquele ano entrava em vigor o CPC. E aí, até de uma forma irônica, eu batizei a tese de união estável, íntegra e coerente, porque nós temos um dispositivo do CPC, né, a doutora Graciela pode me ajudar aqui, que diz que é um dever dos tribunais manter, né, a jurisprudência íntegra, estável e coerente. E, de fato, no campo da união estável, eu posso dizer a todos os senhores, por ter realmente feito uma pesquisa exaustiva jurisprudencial, que nós temos tudo, doutora Regina, menos isso. Nós temos decisões para todos os gostos, para todos os ventos, para todos os sabores. E eu acho muito interessante porque o professor Eduardo Leite, né, comentava no início aqui da noite, ele tem um artigo que eu considero assim que seja lapidar, que se chama A Desunião Estável. E o professor Eduardo Leite foi muito perspicaz quando ele pega talvez o ponto mais importante, né, dessa forma de constituir família, que é um aparente paradoxo, ou talvez seja realmente um paradoxo, né, professor? Que justamente o momento em que as partes elas levantam a mão e pedem ajuda para o Estado é no momento que elas rompem. Até então, elas não se importavam de, né, estar ali numa situação um pouco mais informal. Mas no momento em que há, né, a desunião, aí elas levantam a mão e falam: Estado, me proteja. Agora eu preciso do Estado, agora eu preciso, né, do Estado juiz. E isso tem, sim, levado a situações absolutamente complexas, né, sob o ponto de vista até mesmo, desse esgotamento, né, que a gente vê nas varas de família. Eu tenho defendido publicamente que esse tipo de assunto é um assunto que precisa ser pacificado, até para que nós tenhamos varas de família que possam olhar para aqueles que mais precisam, né? Os verdadeiramente vulneráveis. E é tão doloroso como quando numa ação de guarda nós precisamos, né, de uma liminar ali em 24 horas, 48 horas, e não conseguimos. Por quê? Porque as varas de família estão lotadas, estão abarrotadas de questões do âmbito da conjugalidade, né, do campo também do companheirismo aqui, que não justificam, né, esse olhar, infelizmente, menos atento, né, para as crianças, para aqueles que mais precisam. E dito isso, né, como que nós enxergamos aqui essa situação? De fato, né, o artigo 1723 ele tem uma redação que é muito, muito dúctil e que cabe tudo. E, na realidade, eu tenho, de fato, né, defendido, né,
a primeira edição aqui do meu livro teve até a 4ª reimpressão, esgotou. Ano passado nós tivemos a oportunidade de, justamente por conta dessas inovações que foram mencionadas, lançar mais uma edição. E eu tenho sido bastante contundente nessa ideia de que se criou esse ambiente tão complexo e, ao mesmo tempo, bizarro, narrado pela professora Regina Beatriz, que sim, hoje eu tenho para mim que o contrato de namoro é um instrumento mais necessário do que nunca. Porque o que ocorre na realidade? Nós temos uma linha muito tênue entre os institutos, e eu quero dizer para todos que me parece que a doutrina do direito de família fez algo extremamente perigoso. Nesse afã, né, de nos últimos anos, nas últimas décadas, nós percebemos que há um movimento muito forte para abarcar mais famílias, né? Até em nome da Constituição, enfim, em nome, né, da enaltecer a força construtiva dos fatos, olhar para os fatos sociais. Então, há um movimento muito forte no direito de família para enxergar e abarcar novas famílias. Mas nós temos que ter a mesma intensidade, o mesmo respeito, a pluralidade, o mesmo respeito à diversidade para abarcar a vontade daqueles que não querem constituir família. E, de fato, né, isso tem se agigantado de uma forma tão complexa que nós temos essa questão hoje do se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Essa é a pergunta de $1 milhão. Né? Esse realmente é o ponto assim, muito polêmico. Eu, né, também faço coro aqui a professora Regina, estou dentro dos minoritários, né, que entendem que o companheiro não é herdeiro necessário, e fico realmente assim, muito perplexa com a construção argumentativa de alguns colegas, porque me parece aqui que o ministro Luiz Roberto Barroso foi muito claro. Na realidade, para falar bem a verdade, professora Regina, eu não concordo muito com o que ele disse, de que, né, no recurso extraordinário 8786/94 de Minas Gerais não foi falado sobre essa questão de se era herdeiro necessário ou não. Isso não é bem verdade, porque em alguns votos isso foi trabalhado, mas foi trabalhado de uma forma periférica, isso não integrou efetivamente, né, o corpo da decisão. E quando ele diz que, né, nos embargos de declaração, que até é uma inovação do CPC, né, a figura do Zamit Cury, né, aqui a gente fala no plural por conta, né, de termos a ADFAS, também o IBDFAS, mas quando os dois provocam, e o ministro diz que esse foi um tema que não foi tratado, não foi objeto da decisão, me parece que dizer que é herdeiro necessário é algo assim que realmente é bastante complexo. Eu entendo, e como sou alguém que respeita muito a união estável, respeita a união estável realmente como uma forma de constituir família, eu entendo que ela não pode se esvaziar quase que numa confusão conceitual com o casamento. Porque muitos doutrinadores dizem assim, olha, na verdade a união estável e o casamento, eles ficariam iguais, só difeririam porque para o casamento você precisa de uma solenidade para constituição. De resto fica tudo igual. Me parece que isso é uma coisa que esvazia justamente a riqueza que nós sempre tivemos, né? Você ter formas diferentes de constituir família porque a sociedade é diferente, porque as pessoas são diferentes, os desejos das pessoas são diferentes. E aí, com essa equiparação forçada e até mesmo essa questão do herdeiro necessário, você vai constituir algo que é completamente absurdo, que é o fato de duas pessoas, muitas vezes, que recorrem, né, às dinâmicas dos nossos escritórios, pessoas que já se divorciaram, que quando vão, né, já tiveram filhos, fizeram aquela partilha da comunhão universal de bens e acharam justo, porque construíram uma vida realmente com outra pessoa. Mas quando elas vão se relacionar de novo, elas têm outra cabeça, né? E muitas vezes elas falam, olha, eu quero justamente me relacionar e não quero que a outra parte herde de mim. E não quero herdar, porque cada um tem seus filhos, cada um tem seus netos já. Nós queremos viver essa vida juntos, queremos poder viajar com calma, podemos, né? Porque qual é a parte mais dolorosa de tudo isso? A parte mais dolorosa que nós estamos vendo, e por isso esse meu incentivo, essa minha visão do contrato de namoro, essa baixaria nas varas de família, que a advocacia familiarista não pode se calar. São provas testemunhais, né, para fazer alusão aqui à causa que foi citada,
Lírio Parisotto e, né, Luísa Brunet, assim, é o porteiro virando protagonista da união. Ele vai dizer se havia uma família ou não. Sabe, assim, é uma reviravolta da intimidade. Quem ganha? Onde está o interesse público aqui? 2 adultos, né, já batizados, vacinados, maiores de idade. E de repente isso... E mais, é uma causa que às vezes eu me pergunto, né? Essa é uma causa que eu até conheço bastante, enfim, como estudiosa tive a oportunidade de analisar. Ela agora teve uma grande reviravolta, inclusive, né? E me parece que ela não resume o que é a união estável no Brasil também. Então eu fico muito preocupada, por homenagear aqui o professor William Pugliese, né, que sempre é tão cuidadoso ao trabalhar essa técnica dos precedentes. Isso é algo que me preocupa. De um caso como esse também virar uma decisão paradigmática, é que a união estável no Brasil não parte de uma premissa de uma partilha de bens que entra avião e tudo mais. Mas essa causa, ela tem algo que eu acho extraordinário, que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez, que foi entender que integra o valor da causa. Sei que é muito polêmico, não sei se a doutora Natália, por exemplo, também vai concordar, mas integra o valor da causa à partilha. Porque ninguém pede reconhecimento de união estável, como foi dito, simplesmente pelo reconhecimento da união estável, simplesmente pelo reconhecimento da família. Sempre vem a perspectiva da partilha junto. E aí tem que integrar, sim, o valor da causa, como ocorreu nesse caso mencionado, em que, inclusive, o tribunal falou, mas aqui tem avião... Não, peraí, vamos retificar, não é valor de alçada. Claro. Até para que a sucumbência seja exemplar. Porque quando a pessoa tem muito patrimônio e sofre, né, uma demanda como essa, ela também tem um grande investimento para conseguir se defender. Então, me parece que é muito importante isso. Eu quero só fazer um apontamento aqui em relação a essa norma que foi mostrada, o provimento, até não a lei do SERP. Até eu concordo que a lei do SERP é assim, muito complexa, né? Nós até estamos aqui com a doutora Maria Fernanda Meyer, né, que nos honra aqui também com a sua presença e que, como registradora civil, né, tem debatido muito essas agruras aí colocadas por essa legislação. Mas eu quero fazer aqui também, até num certo tom de desabafo, uma crítica muito contundente, agora sim, ao provimento 82 de 2022 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Falava agora há pouco a minha colega, advogada familiarista aqui, a doutora Fernanda. É um escárnio que nós estamos vendo no Brasil das normas de direito de família serem completamente alteradas, mudando a configuração dos institutos de uma forma absolutamente velada e sem passar pelo rito que uma legislação federal como o Código Civil precisa passar. Então, de acordo aqui com a Corregedoria do Rio de Janeiro, nós temos agora o direito de família do Rio de Janeiro. E é interessante, doutora Regina, porque ele é mais poderoso, inclusive, que as decisões do STJ. Por que eu digo isso? Porque nós temos um determinado dispositivo que diz assim, olha, se as partes quiserem retroagir na união estável o regime de bens, tudo bem, mas só o tabelião tem que avisar que, assim, pode ser nula. Basicamente diz isso, pode lavrar, mas só alerte as partes sobre, né, eventual anulabilidade. Nós temos uma jurisprudência íntegra e coerente do STJ nos últimos 15, 20 anos. Eu digo isso porque eu realmente fiz essa pesquisa. E ele é absolutamente soberano em entender que não é possível as partes retroagirem na adoção do regime de bens. E como que o advogado familiarista orienta o seu cliente quando ele respeita as decisões do STJ e, de repente, a Corregedoria do Rio de Janeiro vem, descarta toda essa lógica que foi consolidada, toda a ética precedentalista aqui, e resolve inovar. Então, nós temos que ter consciência que direito de família é legislação federal. Muitas vezes nós não gostamos das inovações legislativas.
muitas vezes nós não concordamos com as inovações legislativas. E ok, como doutrinadores, nós estamos aqui não para fazer um papel servil, nós estamos aqui justamente para debater, para criticar, para construir direito. Porém, nós temos que respeitar a lei posta, não podemos ignorá-la. Agora, o que nós estamos vendo é uma colcha de retalhos que está sendo construída de uma forma... Me perdoem aqui, eu vou me valer de uma expressão utilizada aqui pelo meu caríssimo professor Herolds, vou me valer de uma expressão chula. Mas o que a gente está vendo é que, no direito de família, isso estão comendo pelas beiradas, em vez de enfrentar realmente uma grande reforma de legislação federal. Isso é absolutamente absurdo. Eu repito, né, nós fizemos uma nota técnica aqui pelo Instituto Brasileiro de Direito Contratual, eu assino essa nota, né, ao lado de vários colegas, inclusive o professor Herolds, e nós não podemos aceitar um direito de família agora regionalizado, um direito de família que seja estadual. Quero dizer também que essa decisão do STJ, do ministro Salomão, que muitos doutrinadores têm dito assim, não, mas está escrito aqui, ó, ponto 1 da ementa, ó, né, é herdeiro necessário. Isso realmente, até me pego carona na crítica do Mário Delgado, foi um obter dictum. Isso não integrou a decisão, como foi muito bem colocado. Então, me parece aqui que também não é um argumento tão respeitável, assim, vamos dizer. Não é um argumento tão vinculante. Então, de fato, né, me parece aqui que nós temos que ter, e esse é o direito de família que eu acredito, um direito cada vez mais próximo da autonomia privada, do exercício da autonomia privada. Então, eu, por exemplo, não por uma questão de coerência, professora Regina, eu não consigo ser contra famílias, por exemplo, poliafetivas. Porque se isso estiver dentro da autonomia privada, não posso, por alguma questão, talvez moral, religiosa, pessoal minha, contraditar isso. Mas eu quero compartilhar com todos uma grande preocupação que eu tenho aqui. E, nesse ponto, eu acho que talvez também a advocacia familiarista esteja deixando escapar alguma coisa. A professora Rosa Neri disse na minha banca de doutorado, eu concordo com ela, que a monogamia sempre foi tida como um ganho civilizatório. E nós temos que também ter muito cuidado para ver, né, quando a gente vê algumas outras relações, como trisais e várias outras que, né, têm, enfim, se perpetuado. Hoje a gente vê mais visibilidade, né? Até que ponto também que há uma autonomia privada aqui? Até que ponto que há uma escolha de todos? Porque a preocupação que eu tenho é que essas relações elas ocorram com subjugação da mulher. E, normalmente, o argumento, inclusive religioso no estrangeiro, é um argumento religioso para defender, mas com completa subjugação da mulher. Então, nós temos que tomar muito cuidado até que ponto também que algumas relações nesse modelo não se enquadram nisso, né? Essa é uma preocupação que eu tenho, porque às vezes a gente vê situações de dependência econômica. Então, é uma concordância que é bastante questionável, né? Então, me parece que aqui também um ponto para contribuir com o debate. Também, né, acho que já esgotei meu tempo aqui, doutor Eduardo, estou muito empolgada aqui com essa discussão, mas quero dizer que, de fato, eu acho que nós temos um grande caminho ainda a percorrer para que a união estável seja levada a sério. As pessoas, de fato, no momento que encerram a relação, elas são... esse é um dado psicológico, elas são tomadas por muita dor, a dor cega as pessoas. Por vezes, o judiciário é, sim, um palco de vingança. Há, sim, às vezes, uma tentativa de judicializar para elastecer até mesmo o vínculo. Isso é real, o advogado familiarista vê isso todos os dias no seu escritório, nem sempre consegue dissuadir seu cliente, né? E mais do que isso, me preocupa muito essa questão da união estável quando o reconhecimento é pós-mortem. A pessoa não está lá para dizer se é controverso, mas até nesse ponto até mais do que isso, ela nem está lá para falar se ela tinha o objetivo de constituir família ou não. E a prova,
nesse ponto, ela não favorece, até por conta das questões agora da LGPD e o entendimento que se tem sobre herança digital. Os últimos julgados, eles estão entendendo que você não pode quebrar né, a senha do iPhone, do computador, do seu irmão, da sua irmã. Então, como é que você prepara a defesa para dizer? Porque daí, de repente, aquele pretenso companheiro que ficou, ele vai selecionar mensagens, e-mails que lhe favorecem, e o resto, a outra parte não tem paridade de armas, de provas para conseguir até mesmo impugnar isso. Então, realmente é algo que me preocupa muito. Eu acho que as pessoas têm que viver plenamente a sua afetividade, o seu amor, e nem toda relação precisa efetivamente ter uma chancela do Estado dizendo que é família. Então, eu advogo aqui pelos que querem se relacionar, que querem viajar em paz, que querem, né, poder sair numa foto no aniversário do filho, da namorada, que querem poder presentear no Natal alguma coisa, sem ter medo que aquilo vai se tornar essa baixaria e vai virar, no futuro, uma prova contra. Se a união estável avançar da forma que está avançando, ela realmente vai destruir esse amor e essa afetividade, porque as pessoas estão cada vez mais com medo de se relacionar. Então, é completamente absurdo que isso aconteça, e eu tenho para mim que, como a retroação não é possível, para, né, falar, então já que temos uma união estável, vamos retroagir e dizer que a gente tem aqui o regime da separação convencional, né, absoluta de bens aqui. Se isso não é possível, o que nos resta? Projetar um regime para o futuro. Fazer o contrato de namoro já estipulando que, se no futuro existir... Porque os casais são dinâmicos, eles podem mudar, eles podem ter uma união estável no futuro. Mas que aí realmente existe essa ideia de que eles vão adotar esse regime. E mais, uma última nota. O contrato de namoro hoje, ele tem que ser visto como um instrumento de planejamento sucessório, ele tem que ser visto como um instrumento também, eu abordo isso no livro, de responsabilidade afetiva. Porque no Brasil a gente normaliza as pessoas que não se definem, os casais que um enrola o outro, né, e que isso vira piadinha dos amigos, e que um não assume o outro. E fazer um contrato de namoro é assumir, eu gosto muito de você, inclusive até te amo, mas eu não quero que você herde de mim. E parece que no país a gente acha que é mais fácil ficar naturalizando essa brincadeira, e as pessoas morrem, e depois a vara de família, talvez, quem sabe, um dia resolva. Então, são esses os meus apontamentos aqui, mais uma vez agradecendo pela oportunidade e, de fato, deixando muito claro, né, a nossa admiração aqui pelo trabalho que a Defas tem feito. Sempre é muito rápida, é muito ágil, é muito precisa nos seus pedidos de providências perante o CNJ, seu ingresso sempre como amicus curiae. Então, quero fazer realmente, né, esse cumprimento especial de admiração pelo trabalho e dizer que a sua fala foi extraordinária, professora Regina. Muito obrigada. Obrigado, doutora Marília. Excelente contribuição. Esse é um tema quente. Isso me lembra, muitos anos atrás, lendo um livro sobre direito islâmico, aí se discutia no Reino Unido que as cortes britânicas estavam aceitando que na área de família se aplicasse a Sharia, que era um outro regime jurídico das comunidades islâmicas. Então aí criava-se um subdireito dentro do direito britânico. Quer dizer, imagina a complexidade que seria se isso passasse a ser uma das inovações dos nossos tribunais aqui, né, de aplicar. Não bastasse ter o direito regionalizado, ter ainda um direito estrangeiro. Mas eu passo agora, né, sem mais delongas, a palavra à doutora Natália Gasparim para fazer suas ponderações, por favor. Obrigada. Alô, está funcionando? Sim. Boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar o doutor Eduardo Sarzi, que está aqui presidindo este evento que marca o primeiro evento presencial do Instituto dos Advogados do Paraná dessa gestão. Quero cumprimentar todos os
professores presentes, e faço esse cumprimento na pessoa do professor Paulo Nalim, que foi o grande idealizador deste evento hoje. Quero cumprimentar a doutora Regina Beatriz e parabenizá-la pela explanação. Obrigada por aceitar o convite do Instituto e nos presentear com a sua presença. Obrigada. Quero cumprimentar a professora Marília, que enriqueceu aqui esse debate, e também a doutora Graciela Marins, conselheira federal da OAB, que está aqui presente. Bom, a grande mágica do direito é a transformação. E as transformações no direito, elas vêm, normalmente, da academia e da advocacia. O Poder Judiciário, na verdade, encampa estas transformações que são trazidas pela academia e pela advocacia. E o Instituto dos Advogados do Paraná é justamente o local onde a academia e a advocacia se encontram, e por isso é uma grande felicidade receber nessa casa um debate tão plural de ideias, de ideologias. E este tema da união estável, ele é um tema que tem uma demanda social muito grande, e por isso, justamente, que ele traz este desafio de nós, juristas, de nós do direito, acompanharmos tantas transformações que ocorreram num curto espaço de tempo. Veja, a professora Regina Beatriz trouxe aqui esta lei de 96, nós sabemos que anteriormente teve a lei de 94, que antes disso sequer se reconhecia a união estável como uma entidade familiar. Enfim, foi num curto espaço de tempo, muitas mudanças ocorreram. E justamente por isso que este tema da união estável ele é tão complexo e traz tantos debates. Na qualidade aqui de mediadora, eu tomei a liberdade de fazer uma síntese inspirada aqui nas falas da professora Marília e da professora Regina Beatriz, de quais foram as grandes questões trazidas nesta noite. Então, a primeira grande questão trazida aqui por ambas, os requisitos para a caracterização da união estável devem ser revistos, e me parece que aqui há, me corrijam se eu estiver equivocada, um ponto de encontro entre as falas, no sentido de que sim, de que em alguns aspectos, principalmente este requisito da vontade de constituir família é um requisito que sim, que deve ser revisto em alguma instância. Uma outra questão que não foi trazida diretamente por elas, mas que permeou a fala principalmente da professora Regina Beatriz, e que traz um questionamento que me parece muito importante. O regime da comunhão parcial de bens, será que ele é o mais adequado atualmente para ser o regime supletivo trazido pela legislação brasileira? Será que este é o regime que retrata hoje a vontade de quem não declara um regime de bens? Será que este é o regime mais justo para ser aplicado quando há uma nulidade do pacto antinupcial? Enfim, toda essa carga que traz um regime supletivo, será que hoje este é o regime mais adequado? Uma outra questão bastante palpitante que foi trazida. O companheiro, ele é herdeiro necessário? Ao julgar os embargos de declaração, o STF, na medida que equiparou para fins sucessórios o cônjuge e o companheiro, reconheceu explicitamente que o companheiro é herdeiro necessário ou não. Esta é uma questão que realmente há uma divergência aqui entre a professora Regina Beatriz e a professora Marília. Não, eu acho que não, é uma convergência. Eu entendi que há uma convergência no sentido de que não é herdeiro necessário, mas que não há uma convergência sobre o ministro Barroso ter dito se é ou não. Não Estou foi certo? Isso. Posso, só um minutinho, aproveitando o ensejo, além da convergência, a professora Marília fez a citação dos votos, né, e criticou o que o ministro Barroso colocou sobre o não debate, a inexistência de debate nesse acórdão,
E ela disse, não, os ministros colocaram, né, o artigo 1845 em seus votos, então houve debate. E eu quero só aproveitar e completar, né, já que a doutora Natália aqui traz este assunto, doutora Marília, que no voto do ministro Fachin está expresso que a equiparação só da ordem de vocação hereditária, excluídos os outros dispositivos, voto do ministro Fachin, excluídos todos os outros dispositivos da ordem sucessórios do casamento. Inclusive dizendo o companheiro não é herdeiro necessário, é o voto do ministro Fachin. Então, efetivamente, a doutora Marília tem razão. O ministro Barroso não poderia ter dito essa matéria não foi debatida. Ela foi debatida e, em voto fundamentado do ministro Fachin, está excluída a aplicação do artigo 1845. Então, quem ainda insiste na herança necessária do companheiro é porque acha o direito na rua e não no acórdão. Então, ambas concordam porque isso realmente... Complementando, de fato, há uma convergência aqui nesse ponto, né? O ministro deixou claro que, na minha visão, né, que não se aplica, mas houve o debate e nesse ponto, claro, né, o voto do ministro Fachin assim, foi lapidar nesse ponto, assim, muito claro, até porque ele cita o professor Pianovski, né, conhecido aqui de todos, né, enfim... professor da nossa universidade, né, que sempre defendeu essa tese de que justamente uma das formas de você honrar as famílias é você ter diferenças e ter modelos disponíveis para pessoas diferentes. Então, é exatamente isso. Bom, então, que bom que fiz essa síntese aqui, que esse deu ponto ficou provoquei. Deu oportunidade, foi bom. Então, um outro ponto. Admite-se que a união estável seja formalizada por contrato particular. Posteriormente, o artigo 94A da Lei de Registros Públicos deve prevalecer. E, por fim, os provimentos que foram citados, especialmente aqui o do Rio de Janeiro, extrapolam a lei. Então, feita esta síntese aqui, que me cabe como mediadora, eu gostaria novamente de parabenizar a professora Regina Beatriz e a professora Marília e abrir a palavra para perguntas. Não sei se alguém gostaria de trazer alguma questão, muito brevemente, que nós estamos, né, caminhando aqui para o final. Se me for permitida a palavra rapidamente, eu não posso deixar de homenagear aqui a presença da direção regional aqui, especialmente do estado do Paraná, na pessoa da doutora Thais e do professor Eduardo de Oliveira Leite, que já saiu, mas, por favor, né, diga a ele dessa homenagem especial, dessa direção que efetivamente é uma direção de muito peso. Nós temos nas sessões estaduais da DEFAS dirigentes todos muito selecionados, com muita formação, e no Paraná é exemplar, né, em face dos dois membros, o professor Eduardo como presidente da seção do Paraná e a doutora Thais como vice-presidente. Eu queria aqui dizer o seguinte, aproveitando o ensejo, que o mal falado contrato, né, eu quero muito conhecer o seu trabalho, porque eu não conhecia o mal falado contrato da União Estável. A ideia da declaração da União Estável surgiu num artigo que eu tive a oportunidade de publicar na Folha de São Paulo, no ano de 2004. Eu me preocupei sempre muito com essa norma, o artigo 1723, e me surgiu na mente, advocaticiamente, a possibilidade de ser feita uma declaração, de preferência, perante um tabelionato de notas, se não pelo menos por contrato particular, porque aí a forma pode ser uma ou outra, de que dos dois, em conjunto, né, não de um como prova, mas dos dois em conjunto, dizendo que que namoram e que não constituíram família, pelo menos até aquele momento. E a declaração vale. Por que não é contrato, né? Porque eu defendo, e desde 2004, quando lancei essa ideia, publicada no jornal A Folha de São Paulo,
não é contrato, porque contrato cria, modifica ou extingue uma relação jurídica. E namoro não é uma relação jurídica. Namoro é uma relação deliciosa. É talvez a melhor relação que uma pessoa possa ter, muito melhor do que num casamento ou numa união estável, não tenho dúvida, ainda mais quando se prolonga um casamento ou união estável, que os problemas aparecem, a tolerância tem que existir, a resiliência também. No namoro não tem resiliência, não tem tolerância, é só paixão, é lindo, maravilhoso, mas não é uma relação jurídica e por isso não é contrato, né? E por que eu publiquei esse artigo, né, Marília, o mal falado? Porque começaram aqueles que não aceitam esse tipo de declaração até hoje, ficam dizendo que isso não vale. Não vale transformar o vinho em água. Não vale dizer que o que é união estável é namoro. Isso não vale mesmo. Mas a natureza jurídica é de declaração, declaração como meio de prova, né? Especialmente com duas testemunhas. O que ajuda muito, as duas testemunhas que não vão ser só instrumentais, as testemunhas que vão dizer conhecemos e sabemos que efetivamente só namoram e que ainda não constituíram família, né? Então eu quero muito conhecer o seu livro, me trouxe grande curiosidade, né? Vou adquiri-lo com muito gosto e dizer também, para terminar, sobre o tal poliamor. A ADEFAS pediu providências junto ao Conselho Nacional de Justiça no ano de 2006 para que fosse vedada a lavratura das escrituras de poliamor como união estável ou como uniões estáveis. Duas tabeliãs, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, comprovadamente, pelo menos, foram as escrituras que nós conseguimos alcançar. Aliás, a do Rio de Janeiro, a doutora Fernanda Freitas negou-se a entregar quando nós pedimos, antes do pedido de providência, e a doutora Cláudia Domingues só entregou porque um funcionário do meu escritório foi lá dizendo que queria constituir uma união A3. E ela entregou não o modelo, a própria escritura do generoso, porque o partícipe dessa união A3 chama-se generoso. Ele vivia com uma senhora já há 12 anos, 10 anos, numa união estável, e generosamente ele trouxe a outra mulher, que era sua amante, para viverem todos juntos. E é o que disse a Marília, né? Será que foi uma aceitação da convivente, da companheira, ou foi uma submissão? Isso é uma grande interrogação. Mas, enfim, ela assinou essa escritura com a Cláudia Domingues e eu consegui a escritura do generoso com o funcionário do escritório, porque ela também se recusava a entregar este documento, que é um documento público, e que todo mundo tem que ter acesso à ADEFAS, né? Então, eu tive que utilizar uma forma lícita e, graças a Deus, consegui convencer o meu funcionário a não viver uma relação poliamorosa, né? Mas instruímos e conseguimos mostrar, portanto, que já havia pelo menos uma escritura, precisávamos de um instrumento, não, para pedir as providências. E foi assim que a ministra Nancy Andrighi, de imediato, recomendou, de imediato, como corregedora nacional na época, recomendou que os tabelionatos de notas não lavrassem as escrituras até o julgamento relatado pelo ministro Noronha, em que a maioria praticamente absoluta do CNJ, só um voto em contrário, julgou favoravelmente, ou seja, deu procedência ao nosso pedido, né, vedando a lavratura desse tipo de escritura, que tinha efeitos não só entre o generoso e as duas mulheres e outras, talvez, escrituras que tivessem sido lavradas, né, entre trisais ou quadrisais, quinquisais, quem sabe, sextasais, eu brinco, porque, né, o número é infinito, né, fazendo com que aquele que é titular, por exemplo, de um plano de saúde, pudesse levar 6 pessoas, não é? Olha que coisa boa, paga-se por um, né? Uma pequeníssima verba pelos outros e coloca ali todo mundo assegurado, né? Ou num clube, né? Olha que beleza, né? Pagam uma anuidade só, uma mensalidade só, dependendo do tipo de clube desportivo, e
todo mundo fica sócio, sem pagar nada. Porque normalmente os clubes são assim, pelo menos o Clube Paulistano em São Paulo, o Clube Pinheiros é assim. Ricardo é sócio do clube, né, sem pagar nada, sem que eu pague nada mais. Ou seja, é bastante interessante. E perante a Receita Federal, então, quantos descontos? Olha aí, né? E tudo isso era, inclusive, declarado nessa escritura de São Paulo. Tabeliã Cláudia Domingues, na época, ela não é mais tabeliã, nós mostramos isso ao CNJ, né? Além do que disse o doutor Eduardo, né? De uma maneira bastante importante, né? O Alcorão se aplica nos países que seguem o Alcorão, né? E não no Brasil, que, como diz sempre a doutora Rosa Neri, que é conselheira científica da DEFAS, também associada à fundadora da DEFAS, nós temos aqui a monogamia como princípio constitucional, né? Então, diz Ricardo Bipmeil, que não é da área de família, ele é da área do direito previdenciário, meu companheiro, que nós não vamos à Índia e vamos querer cortar uma vaca em público e comer a carne da vaca em público porque vamos ser presos, não é verdade? Mas aqui nós podemos, de repente, pegar uma vaca ou um boi e cortar e comer, né? Porque nós vivemos no Brasil, uma questão de soberania, né? O que se aplica lá não se aplica aqui, o que se aplica aqui não se aplica lá, né? Cada país é soberano, né? E no Brasil a soberania escolheu a monogamia. E escolheu por quê? Não foi só por questão religiosa, porque também culpa, foi por uma questão de evolução mesmo mundial. A Royal Academy tem um estudo mundial, é a associação mais antiga do mundo, ela é de 1600. E ela fez um estudo com vários profissionais, cientistas políticos, psicólogos, só não tinha jurista. Curiosamente. E esse estudo mundial mostra, com estatísticas, porque são estudos estatísticos realmente, que a monogamia foi adotada em todos os países ocidentais e na maior parte dos países do mundo. Por quê? Porque provoca o melhor IDH, o melhor índice de desenvolvimento humano. Os piores índices de desenvolvimento humano, os maiores índices de violência doméstica, os maiores índices de mortalidade infantil, os maiores índices da desgraça humana estão nos países poligâmicos. E o professor Fansoni, naquele Tratado da União de Fato, ele confirma que só com a evolução em Angola, só com a instrução dos homens e das mulheres em Angola, é que a monogamia prevaleceu. Então, não é uma questão religiosa a monogamia ou a poligamia, não é questão de Estado laico. É claro que o Brasil é um Estado laico, ainda bem que o é. É uma questão de fazer bem ou mal às pessoas, não é? A monogamia traz, pelo menos teoricamente, porque a gente sabe que a gente trabalha sempre com, em tese, não é? Traz, via de regra, melhor bem-estar. Né? E a poligamia traz mazelas terríveis para os membros daquela família. Né? Então, será que a gente quer, depois das mulheres lutarem tanto pela igualdade, né? Que uma mulher seja submetida e outra mulher submetida, mais outra ao chefe da tribo? O chefe da tribo existia até a Constituição Federal de 88. Depois, com o Código Civil, o homem deixou de ser o chefe da tribo, acabou, né? Da tribo, aspas, né? Do casamento, né? Então, não é possível que mulher possa defender poliamor. É realmente algo que... E nem homem, né? Porque, obviamente, eu acredito sempre na igualdade e que os homens queiram o bem das mulheres e que as mulheres queiram o bem dos homens, né? Eu tenho essa crença, né? Que nem sempre se aplica, né, doutora Maria? Mas realmente é preciso estudar o que acontece nos outros países, né? Acredito que essa questão de trisal, quadrisal, dá tanta dor de cabeça que tinha que chamar sonrisal. Sonrisal. Olha aí, é uma boa ideia. Mas nós temos... Eu vou fazer uma...
daqui a alguns poucos minutos fecha o prédio. Então, nós estamos com uma constrição de tempo. Mas antes de passar as palavras, gostaria de passar a palavra ao Dr. Paulo Nalim, fazer Obrigado, doutor suas Eduardo. considerações, por favor. Eu vou ceder a minha palavra ao professor Paulo Henrique. Claro, nosso ex-presidente do Instituto e meu professor de Direito de Família na faculdade. Por favor. Elogiar a palestra de hoje, a iniciativa do Instituto, a participação das doutoras Regina, Natália e Marília, que foram brilhantes, brilhantíssimas. Mas eu fiquei com uma coisa engasgada na minha garganta. Da mesma maneira... Dá para ouvir? Agora sim. Já se ouvia, doutor, e agora melhor. Da mesma maneira, como se erigiu o cônjuge à condição de herdeiro necessário para justamente valorizar a dignidade do casamento nessa situação, não lhes parece que é o mesmo fundamento que se deve utilizar para a equiparação da união estável ao casamento, para que justamente a união estável se trate com o mesmo grau de dignidade que o casamento tem, sem o que a união estável fique esvaziada num dos seus pontos mais importantes. Só coloco isso como uma indagação que realmente, desde o começo da palestra, não passou bem pela minha compreensão. Mas eu só coloco isso como indagação. Se me permitir, depois eu logo gostaria muito de ouvir a Marília a respeito. A questão se coloca nos seguintes termos. As pessoas precisam ter opção, número 1. É o que o mundo todo pensa. Entre um casamento e uma união de fato. A título de exemplo, em países europeus, como Portugal, entre outros, a união estável só gera o direito à morada do casal, dependendo da necessidade e a pensão alimentícia, senão as pessoas que se casem. A título só de exemplo, porque em todos os outros países é assim. Na América, na Argentina, para que haja uma união estável produtora de efeitos, uma união de fato que produz efeitos patrimoniais, todos esses efeitos do casamento, é preciso que ela esteja declarada numa escritura pública, ou seja, um ato de vontade declarado. E assim vai, com variações na América, mas as pessoas precisam ter opção. Acho que foi a Marília que colocou, eu não sei se foi o professor Eduardo ou se foi aqui a Natália, não sei qual dos doutores colocou, que acho que foi você, Marília, que uma pessoa que se une a outra, ela pode não querer que o outro seja seu herdeiro necessário, embora tenha afeto, bem-querer e queira constituir uma família e até ser obrigada a pagar pensão, se houver uma dissolução em vida, ter um direito à pensão previdenciária na dissolução por morte. No casamento, professor, já existe projeto de lei para mudar o Código Civil para que o cônjuge não seja mais herdeiro necessário. E um projeto, por sinal, muito bem elaborado. Não só por defender essa ideia, mas na sua estrutura bem elaborada. Então, me parece, professor, que a dignidade de uma relação não se mede por seus efeitos patrimoniais em vida ou pós-mortem. A dignidade de uma relação se mede pela monogamia, pela fidelidade, pela lealdade, pelo respeito. E o que a Natália colocou, eu gostei muito, quando ela disse, será que o regime da comunhão parcial é o regime realmente ideal como regra legal? É uma dúvida hoje em dia, porque o número de pessoas que escolhe o regime de separação, eu não sei se há aqui alguém de atividade notarial, ou registral, no caso, e notarial e registral, o número cresceu muito, doutora? De pactos de separação, inclusive para jovens, Em São Paulo é uma enormidade. Aqui também, Há uma maior preocupação com a Constituição
planejamento sucessório definitivamente nos últimos anos. É verdade. Mas é justamente numa época que a pessoa já viveu muitos anos, está envelhecendo, tem dificuldades financeiras. Sem dúvida. Mas tem uma, como disse a doutora Natália, uma opção muito maior pela separação, né? Segurar ela, tem a mais situação dela necessária. ainda não é tão popular, mas principalmente quem tem uma preocupação maior patrimonial, aí acaba optando por esse regime. Quem conhece, né? E com orientação. Com orientação. Mas se não me engano, a gente dá orientação também, mas É. existe mais a preocupação, principalmente quem tem mais bem nesse sentido, sabe? Mas realmente tem aumentado. Tem aumentado o interesse em conhecer também, sabe? Sim, sim, sim. Obrigada pela informação. Professor Paulo, muito obrigada pela sua excelente questão. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar aqui esse ato tão cavalheiresco aqui do professor Nalim. De fato, ele é um gentleman, ele é não é só um excelente professor, mas ele é uma excelente pessoa. E quero lhe dizer que a pergunta é muito pertinente, sim, porque a maior luta de toda uma geração de familiaristas foi para dar dignidade para a união estável. E em 95, Saulo Ramos, né, escreveu aquele lapidar artigo na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, perdão, falando que, né, quando vem a lei do professor Vilaça, né, Foi o Saulo que fez a de 94. ele fala a lei piranha. Então, todos nós temos que ter noção de que a união estável, pouco tempo atrás, ela era tida com um tom realmente... De concubinato. De concubinato, pejorativo, e uma geração inteira de juristas, e me permita aqui homenagear o professor nesse ato, lutou para a dignidade efetiva da união estável como uma forma de constituir família. Mas o que me parece aqui é que o Código Civil, em primeiro lugar, errou quando colocou essa figura... A professora Ana Nevari chama, né, de supercônjuge, ela fala supercônjuge, porque o cônjuge foi agigantado na parte da sucessão, então isso eu já entendo que foi um erro. Acho que ele não tinha que herdar tanto no Código Civil, e hoje a doutrina, inclusive, está repensando até a legítima. Então, por conta disso, eu me sinto muito à vontade de defender a dignidade da união estável, mas entender que o companheiro, ser herdeiro necessário ou não afetaria isso. Porque hoje, né, boa parte, enfim, dos ambientes que eu mesmo frequento, dos meus colegas, dos meus amigos, defendem com muita tranquilidade que a própria ideia, né, da herança legítima precisa ser repensada e talvez, ou pelo menos o seu percentual. É um tema que hoje tem despertado, até por conta das questões de planejamento sucessório. E aqui, professor, o que me deixa muito incomodada é o regime da comunhão parcial ser a regra absoluta nas uniões estáveis, né? Justamente porque as pessoas muitas vezes têm a união estável não formalizada. E aí, o que me incomoda é o fato de você terminar em vida. E tudo bem, comunhão parcial é justa na maior acepção das pessoas. A gente só compartilha o que a gente construiu junto, ok, essa ideia parece justa. Lógico, os clientes não sabem, né? Descobrem no nosso escritório que você compartilha, assim, o fruto do bem particular. Mas tudo bem, vamos esquecer isso, né? Vamos ficar com essa parte clássica da união estável. Separou, só divide o que foi conjunto. Agora, o que eu acho um absurdo completo é você ter herança na união estável pelo regime da comunhão parcial de bens aqui, claro, no casamento, mas daí no casamento tem um pouco mais de consciência, a herança do bem particular. Isso é um absurdo. Você tem bem de raiz, bem que vem antológico da família há não sei quantos anos, não sei quantos séculos, o imigrante italiano que veio, construiu, saiu do nada. Aí você tem uma união estável ali dúbia, pós-mortem, né, tal, e aí a pessoa que ela herda de você não é aquilo que, né, ela já meou, inclusive. Ela vai herdar, ela vai entrar no patrimônio particular que estava há décadas na família. Então, eu realmente sou uma grande crítica dessa posição. Ela não recebe sozinha, ela concorre. Então, ela divide com os herdeiros necessários. Outro problema importantíssimo. Quando nós enxergamos a união estável, uma coisa é nós olharmos a união estável quando ela está se constituindo, é uma maravilha.
é um amor, não precisa falar em dinheiro, não precisa falar em nada, não precisamos de nada, o nosso amor nos basta, é uma beleza. Agora, examine no músculo da vida, quando a pessoa já viveu anos a fio, nunca também foi indo, foi levando essa coisa toda, nunca se preocupou muito com isso, ou nunca soube, por ignorância, como agir, e nessa altura, ao final, a pessoa venha, faleça o fulano, sem que tenha preservado ela uma fatia desse patrimônio, e essa pessoa seja condenada a ter um final de vida na miséria. Isso é muito sério. Aí é que eu acho que, como também no casamento a coparticipação previne essa situação, o mesmo ocorreria com a união estável. Senão não se falaria da equiparação, porque sobra muito pouco da equiparação se não for essa. São algumas indagações que eu tenho e me preocupo. O professor Paulo, ele traz realmente uma ponderação muito importante, muito necessária, de alguém que conhece muito da prática, né, de alguém que realmente tem uma advocacia muito consolidada na área. E... Talvez nem tanto pela união estável, mas mais pela advocacia. Eu vou fazer aqui um aviso paroquial, é um pouco impopular, mas o doutor Eduardo renova aqui o aviso de fechamento aqui do prédio. Todos a Cassiana está... Até amanhã de manhã conversando, né? Não é isso? Você deixou. Vai ser ótimo. Eu só gostaria de retomar a palavra aqui, antes concedida ao professor Paulo Henrique, de lembrar o seguinte: o professor Paulo Henrique foi meu professor de Direito de Família em 1991. E naquela época, obviamente, com grande entusiasmo, o professor Paulo Henrique falava sobre a questão da união estável, das conquistas estabelecidas após a Constituição de 88. Nós tínhamos uma Constituição nova, né? Estudando o direito de família, que, aliás, os tribunais não sabiam aplicar. Porque havia uma derrogação do Código Civil e face à Constituição, não havia regra infraconstitucional e continuava aplicando o mesmo regime anterior do Código Civil derrogado. Então era um absurdo, porque a jurisprudência não sabia o que fazer com aquilo. Bom, mas esse é um outro capítulo. Agora, é claro que a ponderação do professor Paulo, ela vai muito ao encontro dessa questão do envelhecimento do casal, que chega à união estável, não evolui ou não muda o regime para o casamento e, no final das contas, alguém vai morrer, alguém vai ficar desamparado, caso não haja essa assistência. Então, é uma visão, de fato, social, progressista e que tinha em vista, obviamente, à época, muito a figura da mulher. Mas hoje nós temos um outro valor, que é essa questão da autodeterminação e da autonomia privada. Ou seja, que está muito aquecida. Ou seja, os dois argumentos são válidos. Os dois, porque é óbvio, nós só vamos estabelecer isso a partir da experiência prática. Então, é como a Natália falou aqui, é muito difícil, né, a gente tomar uma posição diante de cenários tão complexos. Mas eu também só quero realmente encerrar, agradecer à professora Regina, que cumpriu uma missão muito longa aqui em Curitiba hoje, banca lá na Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Henrique também da matéria de Direito de Família, né? Então eu tive aqui a grata satisfação de orientar a Marília, também de Direito de Família, hoje Hugo Sirena falando na tese sobre a possibilidade de fim do status de divorciado, por opção do divorciado, do ex-cônjuge, ou seja, acabar com o status de divorciado. E nós temos aqui a nossa mestranda mais nova da faculdade, que também vai falar sobre direito de família e negócio jurídico, sobre a revisão do pacto antenupcial, que é um tema excelente. Excepcional. Por isso que vocês estão aqui. Então, mas eu quero agradecer. Muito bem. Muito obrigado, Eduardo. Eu quero dar um pouco de descanso para a professora Regina também. Então, muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Foi realmente para mim um imenso prazer aqui ouvir o professor Paulo, ouvir a doutora Maria Fernanda, trazendo aí, né, dados importantes, está aqui nessa mesa, junto a tão grandes especialistas, e agradecer na pessoa do doutor Eduardo por essa receptividade tão amorosa feita a mim, e que eu digo, contem comigo sempre, né? Estarei sempre pronta para participar, inclusive como ouvinte dos eventos do IAP, diante da seriedade desse instituto, e
do brilho que tem os seus componentes. Muito obrigada, doutor Eduardo e Paulo. Muito obrigada mais uma vez por essa iniciativa. Ok.